Você pode abrir aí 2 Timóteo, no capítulo 4. Sabe qual é o título dessa mensagem? Vencendo a crise existencial. Logo quando voltou aí, não, tem Omicron, tal, algumas pessoas já se abalaram. Será que fecha de novo o meu comércio? Será que os eventos param, Marcelinho? De novo? Quem trabalha com evento? Será que vem tudo de novo? Será que ela vai matar como a outra matou? E aí no início, logo depois as pessoas veem que não, e algumas incertezas ficam no ar. Algumas pessoas já começam a ter dificuldade no seu interior. Essa é a verdade. Por quê? Porque foi um ano muito pesado. Foi um ano muito inconstante, muito difícil de nós atravessarmos. E a verdade é que nós ainda estamos nos acostumando com esse novo mundo. Amém? Então tudo que vem e de repente uma onda que volta, isso mexe com algumas pessoas. Isso deixa algumas pessoas em crise diante das impossibilidades da vida. E Paulo vai nos ensinar a passarmos por essas situações de forma muito sábia, irmão. E na verdade era ele quem estava passando aqui quando ele escreve para Timóteo. Antes da gente ler o versículo, a partir do versículo 9, eu só quero te colocar um pouquinho nessa história e o sentimento dele quando ele está escrevendo isso aqui, para que você leia de forma diferente. Amém? Amém? Então, nesse momento aqui, ele, logo no início, se você for pegar desde os primeiros capítulos ali, do capítulo 1, versículo 8, Timóteo, que é seu filho na fé, está envergonhado. Ele fala, não se envergonhe desse carcereiro aqui. Imagina o seu filhão na fé, agora envergonhado porque você está preso. Essa é a segunda prisão de Paulo. E na primeira, ele não é igual na primeira prisão, onde ele tinha liberdade de visita ou de trabalhar. Não, nessa prisão aqui ele está numa masmorra, um lugar fétido, um lugar úmido, um lugar sujo, um lugar onde as pessoas já saíam dali leprosas, prontas para a morte. Esse é o lugar que Paulo está escrevendo essa carta. E o sentimento que ele está é de abandono. Os filhos na fé, Tito, Timóteo, os que estavam ali com ele no ministério, ele vai dizer, todos abandonaram. Não tem ninguém aqui comigo. Isso é parte do sentimento dele quando ele está escrevendo essa carta. E tem questões dele que ele quer resolver também a partir desse escrito aqui para Timóteo, ao qual ele errou também com pessoas. Imagina que é nesse sentimento e nesse ambiente. Pronto, passei a cena para você. É assim, nessa cena, nesse ambiente, com esse sentimento, que nós vamos ler o que ele escreveu a Timóteo. Capítulo 4, versículo 9, ele fala assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Damácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Quanto a Tico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Curva sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos.
por esse tempo que o Senhor nos permitiu, Pai, estarmos aqui na Tua presença, Pai, compartilhando a Tua verdade que consola, que edifica, Pai, que exorta, Pai, que nos traz ao eixo, Pai, de que Jesus e somente Ele é o centro de todas as coisas, Pai. Então nós pedimos nesse ambiente, Pai, que toda confusão de mente, Pai, tudo que vem, Pai, do inferno para distrair, para dispersar, seja repreendido em nome de Jesus. Nós declaramos aqui céus abertos, Pai, para o entendimento, com sabedoria, Pai, do alto, daquilo que o Senhor tem para repartir e compartilhar conosco nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Seja assim, para a honra, glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. A igreja diz amém. Irmãos, aqui nós começamos, porque Paulo vai nos dar algumas direções de como vencermos essas crises existenciais, esses dilemas da vida. E logo no versículo 9, vem aí comigo, acompanha aí na sua Bíblia ou no telão aí, ele vai dizer assim: procura vir ter comigo, é isso? É isso? Hã? O quê? Tem um encontro em algumas traduções. E alguma... Tá, procura vir ter comigo, mas ele não fala só isso. Ele fala, procura vir ter comigo depressa. Isso faz diferença ou não? Se eu ligar para você, Johnny, tem como estar aqui na igreja? É uma coisa. Johnny, vem aqui na igreja depressa. Johnny larga o louro lá fazendo a tinta no cabelo da mulher. É depressa, porque é urgente o que está acontecendo. Então, num primeiro direcionamento aqui, diante das crises existenciais, diante desses dilemas que nós passamos, nos momentos difíceis, convide, irmão, alguém. Ei, preste atenção nisso. Nos momentos mais difíceis, convide alguém para estar perto de você. Nos momentos mais difíceis, convide alguém para compartilhar aquilo que você está vivendo. Não fique só. Tem muitos momentos de dificuldades, muitos momentos de angústias, muitos momentos de vales profundos, em que a solidão não vai ser a melhor companheira para você. Nunca é. Nunca. Convide alguém e não convide, mãe, convide depressa. Todos nós, irmão, se Paulo, o apóstolo, precisou daquele famosinho ombro amigo, vem aqui depressa, Gedi. Se ele precisou, imagine eu, imagine você. Se ele que está falando para que eu preciso ter alguém por perto, vem depressa. Nós precisamos disso, de repartir as nossas aflições, as nossas dores. A Bíblia orienta, é melhor dois do que... Por quê? Porque se um cair, tem outro para levantar. É melhor estar em dois. Na nossa longa trajetória de vida, é melhor caminhar, é melhor estar em dois. Procure alguém para estar perto de você. Muitos naufragaram na fé, muitos enfraqueceram, como a Bíblia diz. Naufragaram, enfraqueceram nessa caminhada de fé. Muitos desistiram da sua convicção. Muitos desistiram da sua família. Muitos desistiram do seu ministério. Muitos desistiram até mesmo da sua própria vida, buscando no suicídio a porta de um alívio. Quantos foram? E quantos que foram? E nós ficamos pensando, o que será que estava sufocando tanto o coração dessa pessoa, a ponto dela tirar a própria vida para se ver livre dessa angústia? Procure alguém, não tente passar por isso sozinho. Paulo não passou por isso sozinho. Paulo, o apóstolo, não vai ser você, não passe. A igreja, irmão, com todos os defeitos que a igreja tem, com todos os ainda é o melhor ambiente de alguém da parte de Deus, cheio do Espírito Santo, para caminhar com você. Um irmão que vai te edificar, renovar aquela esperança, aquela fé que às vezes está adormecida. Ainda é. Você está vivendo um momento assim, então procure esse amigo, procure esse coração que vai
vai compartilhar e vai dividir essas dores com você, amém? Esse é um primeiro ensinamento, irmão. Um primeiro ensinamento. Não fique sozinho, olha aqui para mim, não fique sozinho. Pastor, não tenho com quem me abrir. Você acha que Deus está dando essa palavra aqui hoje à noite à toa? Hoje você já tem alguém com quem se abrir. Não tem ninguém na minha família, Senhor. Se ele parou essa palavra, preparou na noite para que você estivesse ouvindo, é porque eu estou aqui. Tem um irmão que está aqui do seu lado. Tem uma irmã que está aqui do seu lado. E está pronta a te ouvir. Porque se ele liberou uma palavra hoje para você não ficar sozinho e não tentar encarar isso sozinho, é porque é ele quem está preparando pessoas para caminhar com você. É ele que já liberou isso na sua vida, irmão. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus, cesse aqui todo pensamento de suicídio em nome de Jesus, Pai. Sobre a vida de irmãos, sobre a vida de irmãs, Pai, que entraram aqui com essa angústia no peito, que sufoca ao acordar, na hora que vai dormir, na hora que vai trabalhar, que não sabe como se livrar, Pai. Seja livre desse pensamento de morte, seja livre desse espírito de morte, de suicídio, em nome de Jesus. Nós declaramos aqui na autoridade do nome de Jesus que caia por terra todo pensamento suicida, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não saia daqui sem procurar essa pessoa. Estou aqui. Tem a irmã Fátima que orou, está aqui. O Johnny que cantou, está aqui. Estamos aqui no final do culto. Não saia sem dividir o seu coração. Você não vai naufragar nesse sentimento de perda, de morte. Não vai. Deus te trouxe aqui hoje à noite para você ser liberto, livre disso de uma vez por todas, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Continuando, no versículo 10 ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Diga isso, me abandonou. 1, 2 e... me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Olha aqui para mim, versículo 10. Não fique preso em momentos, ou há momentos, em que pessoas te decepcionaram. É o segundo ponto. Procure alguém em dias assim, nesses dilemas que nós estamos enfrentando, crises existenciais, dificuldades para caminharmos e continuarmos. Procure alguém. Segundo ponto, não fique preso. Há momentos em que pessoas te decepcionaram. Se liberte desses nós da vida, irmão. Na vida, uma hora ou outra alguém vai te decepcionar, sim ou não? Agora, pasme-se. Você também vai decepcionar alguém. A vida é assim. E ficar armazenando esses entulhos de mágoas, de ressentimentos, de decepções dentro de você é pedir para adoecer. É você abrir a boca mesmo para tomar um veneno para adoecer. Ei, não permita, olha aqui para mim, não permita, irmão, que o que fizeram com você determine o que vai ser de você. Eu vou repetir isso para você. Não permita que aquilo que fizeram com você determine o que vai ser de você, o que vai ser da sua vida, o que vai ser da sua família. Não! Tem uma palavra aqui para você de Deus bem simples. Ei, doeu. Sim, doeu para esse irmão aqui estar nesse momento abandonado. Alguém que serviu tanto, alguém que amou tanto, alguém que ensinou tanto, agora não tinha ninguém. Você acha que não doeu? É Paulo, mas se ele está escrevendo, porque doeu ou não doeu?
Se ele está reclamando, doeu ou não doeu? Doeu. Porque dói, irmão. Dói. Quando a gente espera alguma coisa de uma pessoa e não aconteceu, dói. Mas a palavra de Deus é: toca a sua vida daqui para frente. Chegou a hora de você deixar isso de uma vez por todas e tocar a sua vida. Toca a sua vida. Não se prenda a momento em que pessoas te decepcionaram. Caminhe. Caminhe porque você ainda tem a conquistar. Caminhe para o que você ainda tem a realizar. Quem está comigo aí, diga amém. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco e traze-o. Vamos repetir aí, traze-o. 1, 2, 3. Isso. Pois me é muito útil para o ministério. Bom, aqui Paulo está ensinando a gente a pedir perdão. Que isso, Jeff? Ele só pediu para trazer. Ele está ensinando isso. Ele está ensinando a gente a pedir perdão. E esse trecho aqui está ensinando também a gente a perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam profundamente. Tá falando tudo isso nesse versículo, pastor? Tá falando. Por quê? Porque em Atos, no capítulo 13, Marcos, ele aborta uma viagem que ele faria, uma viagem missionária, que ele faria com Paulo e Barnabé. E aí ele refuga. No momento de que eles já estão saindo, Marcos fala: não vou mais, e ele volta para casa. A Bíblia não fala por quê. Pode ter sido, tinha situações de malária na época, pode ter sido porque ele não confiava na liderança de Paulo, pode ter sido porque Marcos era jovenzinho, era novo demais. Pode ter sido várias coisas, mas a Bíblia não relata. O que a Bíblia relata é que quando eles retornaram dessa viagem, quando Paulo e Barnabé, eles retornaram, e nessa viagem Paulo foi apedrejado, Paulo foi perseguido. Imagina como ele voltou dessa viagem. Uma viagem que ele sofreu bastante. Aí lá em Atos, no capítulo 15, a partir do 36, Paulo fala assim para Barnabé: olha, chegou a hora aí da nossa segunda viagem missionária, vamos nos organizar. Aí Barnabé: vamos sim. Você lembra daquele meu primo Marcos? Lembra? Lembro. Então ele quer ir com a gente, ele vai com a gente. Aí Paulo fala assim: olha, não é justo, porque a gente foi lá, a gente foi perseguido, nós fomos apedrejados, e ele nos deixou, e ele refugou, e ele impede a ida de Marcos. Aí a Bíblia diz que eles têm uma conversa pentecostal, se é que você me entende, Barnabé e Paulo, e foi tão braba essa conversa que eles nem caminharam mais juntos, cada um foi para um lado. Imagina o teor dessa conversa. E você já pensou, primeiro vamos falar de Marcos. Você já pensou no coração do Marcos? Marcos ainda jovenzinho, jovem. Marcos está ali e ele vê a referência da época, Paulo, falando: não, você não vai comigo. Não, é um inútil, é alguém descartável, alguém que não presta para o ministério, não vai. E briga com Barnabé por causa disso. Você já parou para pensar no coração do jovem que está começando o ministério, ver o maior líder falando assim de você? Igreja é um lugar que tem, infelizmente, as pessoas têm muito isso, né? A decepção com o líder. E por causa disso param a caminhada. Deixa eu falar para você o que aconteceu com Marcos. Marcos vivenciou isso. Sabe o que ele fez? Ele continuou a caminhada dele com Barnabé. Sabe o que ele fez? Ele foi discipulado por Pedro e foi o primeiro a escrever o evangelho. Marcos se tornou uma bênção. Ele não parou no erro de um líder. Apesar desse líder ser Paulo, poderia ser até Paulo. E daí? Eu sou Marcos.
e eu continuo naquilo que Deus tem para mim. Pessoas que têm convicção do que foram chamadas, e para que foram chamadas, não vão parar em erro de homens. E Paulo? Paulo fez as viagens missionárias, foi preso, foi solto, agora ele está preso de novo e está à beira da morte agora, está perto, ele está convicto. É aqui que ele fala, um pouquinho antes que ele fala, combati o bom combate, né? Guardei a fé e tal. É aqui, é nessa parte. Ele está convicto, ele sabe que ele vai morrer. E depois disso, ele, perto da morte, ele diz no versículo 11, traga Marcos. Agora faz sentido para você? Fala que ele é útil no ministério. Faz sentido para você agora? Você que agora conhece a história, aquele que falou, ele não vai, ele não está conosco, não faz parte do ministério. Agora ele está falando para Timóteo, ei, fala que ele é muito útil no ministério. Eu, Paulo, o grandão, a referência, eu estou pedindo perdão. É ter coragem e maturidade, irmão, para reconhecer os nossos erros, independente da, entre aspas aqui, patente. Não tem isso. Tem pessoas que andam por princípio e não. É isso que tem no reino, amém? E dizer, olha, assim, naquele momento ali, eu perdi a cabeça, falei o que não devia, eu respondi de um jeito errado, eu fiz o que hoje é motivo de vergonha para mim, eu errei. Você, Marcos, é muito útil no ministério. É uma dificuldade muito grande, né, irmão? Mas isso vai te livrar de muitas angústias da vida. Perdão no Novo Testamento, no original da palavra, significa deixar ir. Sabia disso? Aí um irmão falou assim para mim, isso aí, pastor, deixar ir. É isso mesmo. Deixa aí essa tralha da igreja. Deixa ele ir para outra igreja. Falei, não, irmão, é você deixar ir o ressentimento do seu coração. É você deixar ir o ódio. Deixar ir o rancor. Porque é você que está morrendo nisso. É você que não dorme com essa pessoa na cabeça. É você que quer fazer as coisas desorganizadas para provar para outra pessoa que você não é aquilo que ela falou e que a sua vida está presa nisso. Seja livre disso em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, libere perdão. Perdoe. E vai viver a sua vida. E vai viver tudo que Deus tem para derramar sobre a sua família. Seja livre desse peso, desse fardo, em nome de Jesus. Esse momento você diz amém. Amém. Versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente o quê? Os pergaminhos. A gente falou da condição de Paulo, que ele está escrevendo isso aqui, não falou? Você sabe a condição dele, você sabe como que ele estava. Como que alguém nessa condição está falando assim, irmão, traz a Bíblia para mim, traz os livros para mim, cara, especialmente os pergaminhos. No pior momento, irmão, nunca se afaste da palavra de Deus. Aliás, não só no pior momento, né? Mas principalmente nos piores momentos. Nunca se afaste da palavra de Deus. É ela que vai dar direção para nós sairmos de muitas situações que infelizmente nós passamos pela vida, ou que nós nos colocamos durante a vida. Ela vai nos orientar para sairmos dessas condições de aprisionamentos, por exemplo. E diante de tudo que ele está atravessando, de tudo que ele está passando ali, ele fala, especialmente, traga o pergaminho,
Por quê? Porque eu ainda quero conhecer mais um pouco, eu quero me aprofundar mais um pouco, eu quero estudar a palavra, eu ainda quero aquecer o meu coração com essas verdades de vida eterna, ainda tenho desejo para conhecer mais desse Deus, nessa verdade, nessa palavra. Tem momentos que a gente deixa de ler, a gente deixa de fazer o nosso devocional, a gente deixa de se reunir, a gente deixa a comunhão, a gente deixa de orar por muito menos, irmão. E olha que a gente não está nem numa masmorra. E a gente deixa por muito menos, sim ou não? Por muito menos. Desanimei. Tem? Todo mundo. Por muito menos nós estamos perdendo o que de principal vai manter a nossa fé e a nossa casa de pé. É a palavra de Deus na sua vida, irmão, sendo praticada. Relacionamento com Deus é com a palavra dele. Eu acredito, irmão, participo, vivo com os meus irmãos manifestações espirituais. Glória a Deus. Sim, amém. Mas, irmão, olha aqui, quer conhecer Deus profundamente? Leia a palavra. Aqui não tem achismo. Aqui não tem a possibilidade. É de Deus? Não é de Deus? Aqui você tem a certeza quem Deus é. O que Ele gosta? Como que Ele gosta que você caminhe em certas situações? Como que Ele gosta que você reage a certas situações? Está tudo aqui. Como que Ele gosta do relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seu pai? Qual é o princípio estabelecido por Ele para você caminhar em tal dificuldade? Está tudo aqui. Esse é o relacionamento que Ele mais deseja. O momento é difícil? Então corre para a palavra, irmão. O momento é difícil? Corre para a oração, corre para a comunhão, corre para o que Ele tem direcionado através de uma verdade que já está revelada. Já está. Amém? Mais adiante, versículo 14, versículo 15. Ele vai dizer assim: Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha aqui para mim. Esse é um ensinamento que ele vai dar agora, que não é com irmãos. Esse é um ensinamento que ele vai dizer: olha, deixa que Deus trate com pessoas que te feriram. Quanto tempo você às vezes perdeu? Quanta saúde você perdeu querendo tratar com quem não quer ser tratado? Deixe que Deus trate. Deixe que Deus trate com quem te feriu. Por que eu falei que não são irmãos? Porque essas aqui são essas pessoas, tipo o Alexandre Latueiro das nossas vidas, são aquelas pessoas que maquinam mesmo o mal contra outras pessoas, são pessoas que caluniadoras, pessoas que ficam felizes com a queda dos outros, pessoas que não existe a possibilidade do diálogo com elas. Então, por que você vai gastar a sua saúde nisso? Faça a oração que Paulo fez. Permita, deixe que Deus trate de pessoas assim. Você não pode ser contaminado e permitir que a sua casa seja contaminada por causa de pessoas assim. Deixe que Deus trate com essas pessoas. Se você entrar no mesmo estilo de vida dessa pessoa, certamente você vai se tornar igual. Quando você menos perceber, você se tornou uma pessoa de alma cansada, uma pessoa azeda, uma pessoa amarga. Já percebeu isso? Você foi se enfiando tanto em querer resolver, que você se tornou a mesma coisa que aquela pessoa.
E isso vai adoecer o seu físico, o seu emocional, o seu espiritual. Tiago 1, capítulo 20 diz que a ira do homem não promove a justiça de Deus. Deixa que Deus faça a justiça. E não perca mais tempo com isso. Viva a sua vida. Amém? (16) e 17, e nós estamos perto de fechar. Eu queria que você desse uma atenção maior, porque aqui fala de expectativas frustradas com o homem, porém que não anulam a palavra de Deus sobre a sua vida. Ele está dando um conselho a ele: não permita que essas expectativas frustradas com o homem anulem a palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida. Quem está entendendo aqui? Paulo diz assim no versículo 16: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Irmão, se ele está falando isso aqui, quando Paulo vai para o julgamento, ele esperava ou não que as pessoas estivessem lá? Sim ou não? Sim, esperava. Ele esperava que aqueles que tiveram no ministério com ele, pelo menos, estivessem lá. Sim, que eles aparecessem, afinal, Paulo era inocente. Só que agora colocaram Paulo lá no início, ele fala: olha, fui posto como algemas. Colocaram ele como bandido, como malfeitor. E agora as pessoas também estão com medo de ir lá e de ficarem presas e de morrer também. Então ele está vivendo isso, a solidão completa, o abandono completo, a expectativa com os homens completamente frustrada nesse tempo da sua vida. Como que ele fica sabendo? Quando ele fica sabendo que todos os abandonaram, como que ele fica? Fraco. Quando ele chega ali e ele não vê ninguém, Paulo, o apóstolo, agora se vê fraco. Como eu e você. Pessoas que nós esperamos algo delas no decorrer da nossa vida. E nós não vemos esses resultados, ou que nos decepcionam profundamente. Nós perdemos o nosso chão, sim ou não? Perdemos o nosso chão. O vazio imediatamente toma o nosso interior. Nós imediatamente fraquejamos diante de situações assim. É como Paulo está se sentindo aqui agora, a dor da decepção, a expectativa das coisas que não foram correspondidas como ele queria. Você já passou por isso? Quem já passou por isso aí não precisa levantar a mão. Já passou? Eu já passei por isso. Com os nossos familiares, de esperar algo e não ter, às vezes dentro da própria casa. No nosso trabalho, tanto empenho, tanta dedicação, e na hora de uma promoção, outra pessoa. Dentro da igreja, meu Deus. Poxa, mas eu pensei errado. Muitas frustrações com lideranças e etc. Paulo está vivendo isso, mas diante dessas situações tem um versículo 17 na vida de Paulo e na sua vida e na minha vida. Porque quando ele fala isso, quando ele está vivendo isso, quando ele está vivendo a sua crise com o abandono e com a decepção, ele vai dizer no versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por
por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrou também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Diante de situações, desses dilemas aí que nós estamos enfrentando, de crises existenciais, o Senhor está te assistindo e Ele está te revestindo de forças aonde você sabe que não tem mais, mas Ele vem com a sua misericórdia, graça e bondade nos revestir dia após dia para continuarmos a nossa batalha. E no final da carta, do capítulo, da carta, lá no versículo 21, ele vai dizer assim, versículo 21, apressa-te a vir antes do inverno. Só essa parte. Ele está dando as saudações finais, ele está cumprimentando as pessoas, os irmãos que ajudaram e tal. E aí ele vai dar só mais um toque. Para Timóteo ele vai dizer, apressa-te a vir antes do inverno. O que isso quer dizer, irmão? Primeiro que ele está numa última direção a Timóteo, porque aqui acaba a carta. Numa última direção ele deixa bem evidente, ele deixa bem detalhado o quanto é precioso que seja muito rápido que ele venha. E quando ele fala antes do inverno, lá em Atos 27, acho que capítulo 27, Paulo diz lá numa orientação para um comandante de que não é seguro viajar os 3 meses do inverno. Quando os 3 meses estavam chegando, a navegação ela não era segura. E o comandante ele não ouviu a direção de Paulo, eles foram, enfrentaram fortes ventos e perderam comida, perderam trigo, perderam a embarcação, sofreram consequências disso. Então, ele está falando assim, se você esperar os 3 meses do inverno para vir, pode ser que eu já não esteja mais aqui. Vai ser tarde demais. Então é por isso que ele diz, não venha depois do inverno. Se esperar esses 3 meses aí, vai ser tarde demais. O que eu quero dizer com isso para você? Tem palavras, preste atenção nisso, tem palavras, tem oportunidades que são únicas na nossa vida. Se você não pegar, não aproveitar, no momento em que foi proposto para você, pode ser que fique tarde demais. É como ele está terminando a carta para Timóteo. Pode ser que fique tarde demais para você dar um abraço e falar tudo que está no seu coração hoje para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Pode ser que seja tarde demais você mandar aquele vídeo para o seu pai que está lá numa outra cidade, para sua mãe, que você não fala há tanto tempo, quanto importante que eles foram na sua vida. Tudo que eles fizeram. Pode ser que seja tarde demais para você pedir perdão, como nós falamos aqui. Tarde demais para você perdoar, quando a gente está vendo aí a vida realmente como um sopro. Forma tão rápida, perdemos pessoas e pessoas nesses 2 anos que se passaram. Pode ser que seja tarde demais, simplesmente para você se arrepender diante de Deus, diante daquilo que foi proposto por você e que você sabe que você custa a entrar num propósito que é dele.
num direcionamento que é dele. Pode ser que seja tarde demais para você ajudar aquela pessoa que você sempre, não, eu vou ajudar, mas a gente sempre tem alguma coisa na frente. Sempre tem algo que entra. Não, eu passo lá, eu vou ver. Então, de todas as direções que Ele está nos dando, de vencermos essas barreiras e essas crises, de como passarmos por essas barreiras, tem oportunidade sendo oferecida na noite de hoje para você.